Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença, agradeço também a espiritualidade maior que está conosco presente na casa de cada um de nós. E sendo assim, peço ao meu amigo Rubem que faça a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, e não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Assim seja. Rosângela ou Roseli sortearam o tema da noite? Sorteou, Zaninha? Bom, se ninguém sorteou por aí. Você sorteou ou não? Eu abri nos Bem-aventurados que são misericordiosos. Capítulo Então, 10. vai, Rosinha. 141. Ok. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
O ódio e o rancor denota a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe a seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houver pago o último cêntimo. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também o efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles com os quais guardam rancor, da onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo. Que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma,
De um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito a Deus. Não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É, principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Comentários? Bem, Fred, três são os deveres indispensáveis do homem para com Deus. Do homem. Para com Deus, para consigo mesmo e para com seu próximo. O que nós temos que lidar hoje, atualmente, são questões que dificilmente a gente consegue suplantar. É o ressentimento que a gente angaria ou guarda consigo sobre certas indelicadezas ou maldades ou emanações negativas que nos dirigem em constância. Então, isso me faz lembrar uma passagem aqui, se vocês me permitem que eu vou ler. E Jesus estava no alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas. O Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar, com o trabalho por que passavam, o reino dos céus. E a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania, higiene de coração para que pudessem ver Deus. Essa é uma verdadeira oração que nós deveríamos nos ater, né, no nosso dia a dia, procurar nos reformar intimamente, nunca ir dormir ressentido do seu par, né, ou com algum dos seus filhos ou dos seus familiares, né, limpar o coração, né, de todas as emanações negativas. E nós mesmos somos pródigos, né, em enviar aos outros às vezes. A única forma é a oração, a vigília, né? Para que a gente se suplante essas dificuldades que não foram impostas, né, pela condição humana, inclusive de habitar um planeta como o nosso, né? Que tem tem dificuldades tremendas, né? Com suas provas, com suas expiações, né? Obrigado. Por nada. É interessante a gente dizer, né, que em toda causa de obsessão, né, não existe puramente só vítimas, né? São vítimas e algozes, né? A vítima que está encarnada hoje, que está aqui na Terra vivendo e sofre a obsessão, muito provavelmente já obsidiou, né? Já fez e aconteceu com aquele que hoje faz padecê-la em sofrimento, né? E Deus não permite, né, a injustiça. Então, às vezes a gente vê, né, que crianças, né, que padecem de processos obsessivos, né? Tem até uma história que Divaldo conta de um menino que sofria, né, uma grave obsessão, né? E, e aí foi se investigar por que esse menino havia prejudicado, né, um,
um espírito, né? E, quer dizer, na verdade não foi o menino, foi o pai do menino que havia prejudicado, só que o espírito obsessor ele não conseguia acesso ao pai, mas ele conseguia ao filho. E depois de procurar muita ajuda, né? Só haveria um caminho, né? Que o pai do menino recebesse esse obsessor como filho também. E daí aconteceu. E o relacionamento deles era difícil, porque nós sabemos que nós guardamos reminiscências do passado, né? Que são essas antipatias naturais que ninguém explica como acontecem, né? Então, estamos aqui para reparar os nossos erros, né? E a maioria de nós recebe como familiares, ou colegas de trabalho difíceis, né? Pessoas que nós encrencamos no passado, que ou fomos magoados, ou elas nos magoaram, nos prejudicaram, enfim. Por isso que Jesus diz, né? Vai, resolve enquanto é tempo, ou seja, não deixa para a próxima encarnação, resolve nessa o que dá, né? Tem até uma história que é contada, né, que a esposa viveu 40 anos com o marido, né? E aí o marido desencarnou e chegou no atendimento fraterno no centro espírita, né? Ela toda feliz, né, que tinha cumprido a missão, né? E falou assim: "Ah, eu tolerei aquele homem por 40 anos". Aí o atendente, né, que estava sob a influência de um mentor espiritual, falou: na próxima vida você vai voltar para aprender a amá-lo, né? Então tudo é um trabalho, né? É uma continuação, né? E devido à nossa invigilância, ao nosso estado atual de desenvolvimento moral, nós temos muitos débitos, né? Então o único jeito de a gente ressarcir é fazendo o melhor que podemos nessa vida mesmo, né? Com aqueles que nos são próximos, aqueles com que trabalhamos, que muitas vezes são difíceis, né? Que não entendemos porquê de uma antipatia, né? De uma dificuldade tão grande de relacionamento sem motivo aparente, né? Podemos ter aí que não existe injustiça. Se estamos sofrendo por alguma coisa, é porque Deus quis que nós sentíssemos na pele aquilo que fizemos aos outros. Então, que a gente possa agir sempre com resignação, paciência, perdão, sabendo que, né, o presente bem resolvido, o presente em que nós nos esforçamos para dominar as nossas más tendências, o presente em que procuramos pôr panos quentes nas coisas, ao invés de jogar álcool na fogueira, ele resolve o nosso passado tenebroso e planta um futuro luminoso para nós, né? Então é isso. Mais alguma colocação? Temos que nos manter vigilantes, né? Controlar a nossa mentalidade, né? A Joana de Anjos fez um, uma mensagem, né? Que nós ocupemos aqueles momentos em que nós estamos invigilantes ou com pensamentos negativos. Nós temos que retirá-los imediatamente e colocar novos pensamentos voltados à misericórdia, à fé, à bondade, né? Evitarmos maus pensamentos, que eles atrapalham muito na nossa evolução.
A nossa mente é um poço, né, de negatividades, né? Se nós deixarmos nos envolver por pensamentos negativos, nós vamos nos tornar o quê? Seres aí instintivos, propensos, né, a práticas de crime e de todas as sortes de malefícios, né, contra nossos irmãos, tanto encarnais como desencarnar. Manter a vigilância, controlar o pensamento e substituir os maus pensamentos por bons sempre que eles advinem. Obrigado, Fred. Por nada. Mais alguém? Vou ler mais um pouquinho, então. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e diante reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns dos seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar. Hei de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. O complemento aqui, a questão do argueiro da trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso? E como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. O orgulho é o pai de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes.
ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão, porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo com o principal obstáculo ao progresso, né? Dizem que o casal mais complicado que nos afeta a todos, né, que é o pai e a mãe das chagas de toda a humanidade, são o orgulho e o egoísmo, né? Então é interessante que, se nós formos pensar, realmente, né, o orgulho, né, dissimulado como um amor próprio, um amor próprio desviado, né? Ele impede que nós vejamos quem somos de verdade. Acho que eu já falei isso aqui uma vez e, e tinha uma pessoa que assim me incomodava muito, que era uma pessoa que eu julgava como uma pessoa aproveitadora, né? Que gosta de levar vantagem, né? E daí de tanto ler isso, né, que quando nós projetamos, né, quando alguma coisa nos incomoda muito, na verdade nós estamos projetando no outro aquilo que nós não queremos ver em nós mesmos. Então, sempre que alguma coisa me incomoda muito, eu tento fazer um exercício, né, para tentar identificar se aquilo também está dentro de mim. E fazendo um exame mais profundo de consciência, né? A consciência me acusou, falou: mas você também é aproveitador. Você também gosta de levar vantagem nas coisas. Por que que você está recriminando essa pessoa? Você a está recriminando para não ver dentro de você mesmo esse defeito, né? Então isso serve para tudo. Tudo que a gente vê no outro que incomoda muito, né? Se o outro é folgado, isso incomoda muito a gente, no fundo a gente também é folgado, né? Se alguma coisa, né, nos deixa irado, né? No fundo nós também temos essa qualidade negativa, né? Então, quando Jesus fala, né, para a gente antes de deixar a nossa oferenda, né? E nos reconciliar com o nosso irmão, né? É no sentido assim, né? É, limpa a sua casa também, né? Porque não é só o outro que é ruim, não é só o outro que é vicioso, você também é vicioso, né? Então, remove a trave, né, que está no seu olho primeiro, tira isso que está te prejudicando, porque daí você vai ver o outro com outros olhos, você não vai julgá-lo, né? Porque uma coisa é você julgar a ação, outra coisa é você julgar a pessoa. Julgar a ação, eu vejo que aquele comportamento no outro não é bom para mim também, mas eu não o acuso, porque Jesus não acusou a mulher adúltera, né? Enquanto ele escrevia na areia, né? Já se perguntavam o que ele escrevia na areia antes, quando a mulher ia ser lapidada, né? Ia ser morta a pedradas pela multidão. Ele escrevia os pecados das pessoas que estavam lá, né? Sexólatra, homicida, e uma série de coisas, né? Então, quando ele fala a frase, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, devido ao seu magnetismo fantástico, né? Cada uma daquelas pessoas fez um exame de consciência e viu que não tinha moral alguma para julgar, porque ele não julgou, né? Ele não validou a ação da mulher, mas ele falou: ó, eu também não vou te julgar, vá e não peques mais. Comentários?
A fé de Jesus, ele detestava os hipócritas, né? Por causa do orgulho, da vaidade, da maledicência desses indivíduos, né? Que em toda as nossas gerações aí prejudicaram a evolução da sociedade ou da humanidade como um todo. E o que nós temos que buscar é a sublimação dos sentimentos, né? Um ordenamento espiritual mais mais contundente, né? Para alcançarmos uma reforma íntima, né? Uma revolução, né? E tirar esse planeta desse astral trevoso, né? Esse padrão vibratório negativo que se impõe aí em todos os segmentos da sociedade e que tanto infelicita, né, os nossos mentores espirituais, né, tanta abnegação por parte deles, mas parece que dão um murro em pontas de faca, né? Criam-se tantas barreiras, né, tantas travas, muros altos, né, para que os menos favorecidos não ingressem, né, em países onde ele poderia encontrar uma melhoria para sua família. Realmente há muito o que se fazer aqui, né? Ou aguardarmos, né, a providência divina cuidar de nós, né, no julgamento final. Obrigado. Por nada. O negócio é aquela coisa, né? Se cada um cuidar do seu quintal, né? De remover a sua trave, sem se preocupar com o argueiro do outro. E deixar o outro, né, para a providência divina, acredito que iremos avançar. Mais algum comentário antes de a gente passar para as vibrações? Você me fez lembrar uma frase importante de Gandhi, né? Se todos varressem as portas das suas casas, o mundo seria mais limpo. É claro que isso aí tem uma conotação maior, né? Cada um cuidasse de sua vida e velasse pelo seu próximo, né? Nós avançaríamos muito. Obrigado. Sem dúvida. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo que abençoe todos os nossos irmãos desencarnados em sofrimento, dentre eles aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros, que nesse momento eles possam receber as nossas vibrações, somadas às muito maiores da espiritualidade, para que eles possam ser resgatados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos em sofrimento, em dificuldades, como a nossa irmã Dani, e tantos outros. E além desses, aqueles que estão com a ideação suicida, aqueles que percorrem, né, pela tristeza, pela depressão, o caminho do suicídio, que todos esses irmãos sejam auxiliados por todos os meios necessários. Vivemos ainda pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, autoridades, os mais diversos níveis de governo, candidatos a essas autoridades, que todas essas pessoas sejam abençoadas pelo alto e possam fazer o melhor que podem para acolher todos os que mais precisam, restabelecendo a paz e mantendo essa paz no planeta todo. Vivemos também por todos os focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo
para muitas almas encanadas e desencanadas. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos ver todas as nossas traves, removê-las, vendo os nossos irmãos difíceis, como também filhos de Deus. Que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, que possamos migrar dos bons espíritas para um dia sermos homens e mulheres de bem. E assim, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que depende do nosso trabalho interior de reforma íntima, no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Rubem, prece final, por favor. Pois não. Kokubi so gengen shikai takama harani kamuta mahi moide matsu kamurogi kamuromi no michikara muchite mansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami Harai dono kamokachi moro moro no sakagoto tamai no chuchumi kigari obama hikari mote Harai kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigarase tamae to musu koto no yoichi o kashikomi monasu Miyoya motosu mahikari o mikami Mamori tamae sakiai tamae Miyoya motosu mahikari o mikami Mamori tamae sakiai tamae Kannagara tamae chehamase Kannagara tamae chehamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que por essa reunião e para os quais solicitamos a misericórdia de Deus. Amém. Que assim seja, graças a Deus, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, eu também.